Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais um Vet Experts. Hoje a gente vai falar um tema aí bem importante aí na reprodução, que é a questão de exame ginecológico aí da fêmea bovina. Eu sou Giovanni, sou médico veterinário da Virbac, e hoje a nossa convidada é a Jussivete Fávero, é uma médica veterinária de Santa Catarina, natural do Rio Grande do Sul, né, Jussivete, mas está morando em São Domingos. Ela vai poder compartilhar com a gente aí uma experiência bastante grande que ela tem aí nessa parte de reprodução em vacas leiteiras, principalmente. Além dela ter a prática aí do dia a dia, também é professora universitária, mestre em ciência animal. E o objetivo nosso aqui é trazer essas informações aí voltadas para essa questão de exame ginecológico, que até a Jussivete vai poder até compartilhar mais informações da percepção dela, né? O pessoal no campo aí parece que não tem feito muito esses exames aí rotineiramente, né, Jussivete? Bem-vindo, boa noite aí. Isso, Giovanni. Então, boa noite, Giovanni, boa noite a todos os participantes, né? Então, como o Giovanni já fez as apresentações, eu me chamo Jussivete Fávero, né? Sou médica veterinária, trabalho há 17 anos na clínica e na reprodução, e nos últimos 10 anos, então, a gente se dedicou um pouco mais à reprodução, né? E também, então, eu participo do grupo de docentes da UNO Chapecó, na parte de bovinos. Quando o Giovanni me convidou para fazer essa palestra, enfim, eu achei bem interessante o assunto, né, que ele me propôs a gente estar conversando, justamente porque no campo, o que a gente observa com o pessoal, né? Uma grande parte, digamos assim, o exame ginecológico ele acaba sendo esquecido, né? E é no exame ginecológico que a gente consegue, então, garantir uma saúde do trato reprodutivo da fêmea, e com isso a gente aumenta as taxas de concepção das fazendas e dessas propriedades, né? Tendo resultados melhores, porque hoje na bovinocultura de leite a gente quer, né? Na verdade, o produtor também quer isso, né? A gente precisa vaca emprenhando, tá? Claro que não é só o exame ginecológico, não é só o trato reprodutivo da fêmea que esteja saudável que vai garantir uma reprodução, uma fecundação inicial. São N fatores. Mas se a gente esquecer justamente o trato reprodutivo, a saúde do trato reprodutivo, a gente não vai ter essa prenheza. Então, eu acho bem interessante isso, e é um ponto que eu sempre bato em cima na questão do exame ginecológico. Ele é um pouco demorado, ele leva um pouco mais de tempo dentro das fazendas, principalmente em fazendas maiores, onde se tem número de animais elevados para se examinar, mas é o ideal, né? Um bom profissional é aquele que dá resultado para a fazenda, é aquele que traz resultado lá para o produtor. E uma frase que eu gosto muito de utilizar, que o cliente ele pode ser o nosso melhor marketing, né? Mas ele pode ser nosso pior marketing. Então, a partir do momento que a gente identifica os fatores aonde não está acontecendo a prenhez das vacas, né? E a gente consegue resolver isso na questão do exame ginecológico, a gente tem sucesso dentro da fazenda, e com isso a gente consegue, então, mais clientes, né? Ou a gente consegue, o custo-benefício, a gente consegue ter, cobrar mais, né? Enfim, por um trabalho realizado de forma adequada. Ô, Jussivete, só um pouquinho aí, o pessoal está colocando aqui que está falhando o som. O pessoal está ouvindo direito aí? Como é que está a situação? Escrevam no chat aí. Só lembrando que se alguém tiver qualquer pergunta aí, pode fazer através do chat aqui na direita, aí vai ter um lugar para enviarem mensagens aí de qualquer pergunta. E aí eu só preciso da confirmação aí, como é que está o som aí, se tá tudo ok, aí me dê ok, por gentileza. Eu vi que o Bruno escreveu aqui que está perfeito também. Então, vamos dar sequência. Às vezes, se alguém não conseguir acessar, não está ouvindo bem, talvez desconecta e conecta novamente aí, para a gente, aí geralmente regulariza. Então, Jussivete, contigo aí, faça a sua explanação aí, que é muito importante esse tema. Eu acho que a gente tem muito que aprender, muito que compartilhar aí com colegas também. Então, qualquer dúvida aí, pessoal, só fazendo o chat aí, que no final a gente vai abrir um espaço para estar respondendo essas perguntas. Todos bem-vindos aí
ao nosso evento. Jussivete, contigo a palavra aí. Ok, vamos lá então, vamos compartilhar a tela. Tá indo aí, Giovanni? Não ainda, você tem que clicar de novo. Eu estava compartilhando, na verdade. Ah, já tá. Isso, agora compartilhou, só dá um F5 aí, beleza, a projeção já. Aí deu certo, Isso Giovanni? aí. Ótimo, ótimo. Deixa eu só arrastar isso aqui para o lado. Tá. Então, vou dar início até para a gente não ter muitas delongas, se alongar, né? Porque acho que está todo mundo um pouquinho saturado com essa coisa online, né? Mas já que não temos outra forma de realizar eventos, né? Então, a gente utiliza o que tem para buscar conhecimentos, né? Então, o que a gente vai conversar um pouco hoje, né? A questão das premissas do exame ginecológico para se ter uma prenhez positiva em gado de leite, principalmente, tá? Deixa eu só ajustar isso aqui. Tá tudo certo aí, Giovanni? Tá aparecendo? Tá aparecendo, sim. Ok, então vamos lá. Uma coisa que eu acho muito importante a gente relembrar para os que já estão no campo há tempo, os que já trabalham com isso, e muitas vezes se esquece, né? E os que estão começando agora, que a vaca ela tem algumas adaptações morfofisiológicas, né, e anatômicas que ela vai sofrer obrigatoriamente, isso é considerado fisiológico, a partir do parto dela, né? Quais que são essas modificações e que a gente precisa respeitar isso para conseguir uma próxima prenhez nessa vaca? Quando a gente fala em próxima prenhez, eu tenho que pensar o quê? Quanto antes essa vaca fecundar, quanto antes essa vaca emprenhar, mais lucro ela vai dar para o produtor, tá? Quanto antes eu conseguir fazer essa vaca emprenhar, inclusive, né, pensando sempre na questão metabólica dela, da questão alimentar, do que ela passou no pré-parto, eu consigo fazer com que ela emprenhe antes e ela tenha, então, uma vida produtiva, né, a lactação, então, dentro dos 305 dias dela, sem atrasar essa reprodução, diminuindo o DA dela, os dias em aberto, e também o DEL dela não sendo tanto prolongado, porque a gente precisa pensar o quê? O veterinário que dá consultoria em reprodução, muitas vezes esquece que a parte da dieta, a parte da nutrição faz parte do nosso trabalho. Não necessariamente temos obrigação de estar fazendo dieta nessas propriedades, mas a gente precisa conhecer um pouco dos fatores que alteram o fisiológico da vaca, o trato reprodutivo, as adaptações endócrinas que essa vaca vai passar a partir do parto para a gente emprenhar ela novamente, tá? Então, pensando no trato reprodutivo somente, né, a gente precisa lembrar que o útero, a gente tem que respeitar o tempo que esse útero leva para a involução uterina. Além da involução uterina, ele vai passar justamente por modificações celulares no lúmen dele, no endométrio, no miométrio, justamente para quê? Para garantir um ambiente adequado para uma próxima gestação, né? Porque o ideal, o que é? Não adianta eu conseguir fazer uma vaca ser fecundada e ela não conseguir manter essa gestação. Não adianta eu fecundar uma vaca, fazer com que ela seja fecundada, mas esse embrião não conseguir se implantar no útero e, pior, não conseguir se manter nessa implantação e não levar essa gestação a termo, que é nas propriedades de maior desafio, onde as vacas têm uma maior produção de leite, né? Que é o que a gente observa, os maiores problemas. Tá? Isso relacionado ao útero. Mas quando eu falo em ovário também, eu preciso garantir, né, que essa vaca volte à ciclicidade desse ovário imediatamente após o parto, né? Ou 25 dias, 21 dias, ou no período do puerpério, tá? Então, isso a gente precisa lembrar sempre, respeitando essas condições fisiológicas da vaca. Esse período, então, considerado dessas adaptações que a vaca passa, a gente fala em puerpério, né? Quando eu fiz faculdade, ou quando eu me formei, a gente se falava sempre em pós-puerpério também, né? Esse termo hoje ele não é mais tão utilizado, mas a gente pode sim classificar como puerpério e pós-puerpério. Lembrando que o puerpério da vaca, ele é fisiológico, né? Então, é desejável nessa vaca e a gente precisa respeitar essas mudanças que a vaca vai passar. Então, seria justamente o período que a vaca leva do parto, né? Ou o período em aberto dessa vaca, onde essa vaca passa de uma condição que ela estava gestante e ela passa para uma condição normal de não prenhe, todo o trato reprodutivo dessa vaca.
A gente pode classificar esse puerpério, então, pensando na questão do exame ginecológico, né, em puerpério precoce, é quando normalmente eu vou ter quadros de metrite, tá? Assim como o puerpério clínico, né? Precoce vai de 10 dias após o parto. O puerpério clínico, ele leva, então, 21 dias pós-parto, que é o período justamente que essas vacas podem, sim, desenvolver em quadros de metrite, tá? Ou uma infecção uterina chamada metrite, inicialmente, tá? Lembrando sempre o quê? Toda vaca, a partir do momento do parto, ela tem contaminação via ascendente de bactérias externas, no momento do parto. Porém, a gente tem também aquelas bactérias que elas estão ali, né? No momento do parto, elas estavam alojadas, por exemplo, na vagina, no fundo da vagina, e elas vão estar presentes lá no útero. Se o fisiológico da vaca não for capaz, ou se o fisiológico da vaca não sofresse essas adaptações, toda vaca parida, ela seria passível de tratamento, ela seria passível de desenvolver uma metrite. Porém, se a gente respeitar e conhecer, antes de respeitar, conhecer essas adaptações da vaca, a gente vai entender que o sistema imune da vaca, ele consegue lidar com essas células remanescentes de um período de gestação, né? Ele consegue se livrar disso limpando esse útero, né? De uma forma mais simples falando. Então, isso é feito por algumas enzimas, os lisossomas, né? Ou proteases, que a partir do momento do parto, elas são desencadeadas e elas vão para o lúmen do útero justamente para quê? Para limpar esse útero, né? Permitindo uma nova gestação. Certo? Se isso não acontecesse, toda vaca teria que ser tratada porque desenvolve uma metrite. Então, isso também tem que ser respeitado. Ou seja, toda vaca que vai parir eu vou tratar imediatamente sem fazer um exame ginecológico? Não, não precisa, porque justamente a gente sabe que existe essa adaptação, esse modo com que a vaca tem do sistema imune dela, justamente para quê? Para fazer essa limpeza, tá? Quando a gente fala em puerpério completo, a gente tem ele, então, nos 42 dias pós-parto. O que isso significa? Significa que com 42 dias pós-parto eu tenho uma involução uterina completa. Então, pensando numa involução uterina completa, o que a gente vê muitas vezes no campo, o pessoal não faz ginecológico, só faz ultrassonografia, tá? Ou só faz um diagnóstico de gestação precoce. E as vacas, elas tendem a estar fazendo o quê? Absorções embrionárias precoces, repetições de cio em função do quê? Não se respeitou o período do puerpério completo, pelo menos, tá? Ai, mas como assim puerpério completo? Qual que é o problema? A gente sabe que existe, né, depois do parto, ação ainda da prostaglandina, que ela faz justamente a contração de útero, que é ela responsável, inclusive, para quê? Para auxiliar essa limpeza desse útero, né? Então, até que eu tenho toda essa involução, até que eu tenho a ação do sistema de defesa dessa vaca, de lisossomas, né, que fazem essa limpeza, não tenho por que eu querer emprenhar uma vaca, porque literalmente essa vaca não vai emprenhar, tá? E muitas vezes ela consegue se livrar dos problemas, né, das infecções que ela tem em função do sistema imune, tá? Então, os eventos que acontecem nesse período puerpério, os principais que a gente precisa se preocupar é a involução uterina, né? Que ele vai restaurar o tamanho desse útero a um tamanho antes da gestação, né? De uma vaca não prenhe, de uma vaca vazia, mas também a funcionalidade dele, né? Então, o endométrio precisa se regenerar e eliminar aqueles agentes bacterianos, alguns micro-organismos, né? Bactérias que estejam presentes ali dentro do útero. Tá? Que é esses que vão justamente fazer o quê? Impedir um ambiente adequado para uma nova gestação, tá? Essas fotos aqui eu trouxe só por curiosidade, né? Então, praticamente, acho que todo mundo já fez uma cesariana a campo, né? E isso é mais visível na questão das cesarianas, né? A rapidez com que o útero de uma vaca, ele evolui a partir do momento que o feto é expulso, ou a partir do momento que o feto é retirado dentro desse útero, né? Então, nessa foto primeira, aqui na foto A, a gente tem um útero, desculpa, com 2 dias pós-parto, tá? Aqui na foto B, a gente já tem um útero em 10 dias pós-parto. Essa vaca está no puerpério, tá? Então, ela está renovando todas essas células do útero e ela está evoluindo esse útero do tamanho
fisiológico antes da gestação, que é muito parecido com o quê? Com essa foto daqui, tá? Essa foto desse útero é um útero de 30 dias pós-parto, tá? Então, a gente consegue observar, tá? Que praticamente os cornos uterinos estão simétricos, né? Uma característica, uma coisa que eu chamo a atenção dessa foto aqui é muito interessante, justamente aqui nos ovários, né? A gente tem um folículo em desenvolvimento nesse ovário esquerdo, né? Então, aqui entra um ponto que também eu vou chamar a atenção, o quão importante é a ultrassonografia nesse pós-parto imediato, tá? O exame ginecológico com algumas ferramentas, vaginoscópio, metricheck, é imprescindível a gente realizar. Mas a ultrassonografia nessa fase também ela vem bem a calhar, mas não para observar somente se existe uma mucômetra, se existe uma endometrite ali nesse útero, porque eu consigo ver de formas mais adequadas, com outras ferramentas. Mas a gente avaliar quem? Avaliar a ciclicidade desse ovário, tá? Porque uma vaca, se ela não voltar à ciclicidade desse ovário no pós-parto, eu também não vou conseguir fazer emprenhar ela. Como assim? Normalmente a vaca no pós-parto imediato, ela tende a ter um estro, tá? Ela vai ter esse estro, se ela não for inseminada nesse estro inicial, em função porque o período do puerpério ainda não aconteceu na sua totalidade, a gente deixa passar, ou algumas propriedades, elas adotam alguns manejos de primeiro estro, deixa passar, né? Mesmo quando se tem veterinários dando consultoria. Certo? E depois o que acontece? Fatores de falta de energia, fatores de falta de aporte de nutrientes para esse ovário, ou até para a vaca, fazendo com que ela entre em balanço energético negativo e permaneça mais prolongado, com um tempo mais prolongado nesse balanço energético negativo, ela simplesmente não vai mais fazer estro, né? E o que a gente vê na realidade de campo, pessoal, é muita gente fazendo o quê? Protocolos de ETF sem se preocupar se existe uma ciclicidade nessas vacas, tá? A partir do momento que eu sei que tem ciclicidade, que essa vaca voltou, o ovário voltou à ciclicidade, eu consigo fazer tranquilo um protocolo de ETF, né? Adotando um protocolo melhor para aquela propriedade, para aquela categoria animal, né? Porque isso também tem que ser levado em consideração, não é todas as propriedades que a gente pratica o mesmo trabalho, então, e não é em todos os animais que vão responder da mesma forma quando a gente utiliza esses trabalhos de biotécnicas de reprodução, por exemplo, tá? Outro fator bem importante e que eu acabei vendo, né, uma coisa que me preocupa um pouco, é identificação de lóquio, tá? Então, o lóquio, gente, ele é uma secreção fisiológica também, tá? É uma descarga uterina, justamente em função da secreção de prostaglandinas e da ação das prostaglandinas nesse útero, né? Que aumenta o tônus do útero e a contração, fazendo com que esse útero involua e fazendo com que esse lóquio, essa secreção fisiológica, seja exteriorizada desse útero, tá? O que às vezes a gente acaba vendo no campo é o pessoal vendo lóquio e tratando metrite, tá? O lóquio é fisiológico, e isso normalmente a gente observa 8 dias pós-parto. O que eu preciso identificar num lóquio, a diferença de um lóquio com a diferença de uma metrite, por exemplo? É a qualidade dessa secreção. Por exemplo, o lóquio, ele tem um odor sui generis, né? Uma secreção um pouco mais pegajosa, porém ele é fisiológico, tá? A coloração dele, ele tende a ser uma coloração um pouco mais avermelhada, mas um fator que eu chamo a atenção é que não vai ter odor nenhum, tá? A partir do momento que você observa essa descarga uterina, seja com o exame ginecológico, ou seja via vulva, tá? Sem fazer o exame ginecológico com vaginoscópio e tiver uma secreção um pouco mais aquosa e com odor fétido, sim, é característico de ser patológico, tá? Então, pode ser a questão de que essa vaca já esteja acometida por bactérias que estejam causando metrite, tá? A classificação entre metrite e endometrite para frente eu vou passar para vocês, mas depende muito dos dias pós-parto, tá? Então, aqui a gente tem uma foto, tá? Eu trouxe essa foto aqui porque eu achei ela bem interessante e ela caracteriza bem quem? O lóquio, tá? Então, o lóquio é essa secreção um pouco mais pegajosa, avermelhada, algumas elas tendem a se apresentar um pouco mais a tendência a marrom,
tá? Então, isso aqui é fisiológico, isso aqui não é característico de metrite, isso aqui não é característico de ser tratada, tá? Lembrando sempre, a partir do momento que eu tenho um odor fétido, né? Isso sim significa que eu tenho instalação de bactérias e pelo menos uma metrite sendo instalada aí e é passível, então, de tratamento, tá? O processo de reparação desse útero, então, ele vai sofrer, né, aquela migração de linfócitos lá para dentro do útero que vão fazer a fagocitose do quê? Dessas células remanescentes do período gestacional. Isso é fisiológico, a vaca tem esse mecanismo de defesa. Então, aqui eu chamo a atenção de uma situação, né? As propriedades que eu atendo, eu trabalho muito com fosfosal. Tá? O fosfosal é da Virbac, quem já utiliza já conhece, né? Justamente para quê? Para aumentar a imunidade dessas vacas. A gente sabe que no momento do parto é fisiológico a vaca baixar um pouco a imunidade. Ela tende a ter uma temperatura um pouquinho mais alta, ela vai ter um comportamento como se ela estivesse com alguma patologia, tanto que alguns produtores nos chamam em função disso, né? Mas o que ela está fazendo? É fisiológico, é em função do parto. Então a gente precisa pensar que se o sistema imune no pós-parto também vai auxiliar no processo de reparação desse útero, eu preciso manter a imunidade dessa vaca alta. Ah, mas só o fosfosal faz milagre sozinho? Ninguém faz milagre sozinho, né? São N fatores associados, inclusive à dieta, que a gente precisa trabalhar para auxiliar isso. Mas o fosfosal, nas propriedades trabalhando no pré-parto, no dia do parto e alguns dias pós-parto, ele consegue manter essa imunidade das vacas um pouco mais elevada, fazendo com que essas vacas conseguem, né, emprenhar antes, fazer estro antes, em função de que a questão do sistema imune vai estar preparada, né? Além disso, a gente tem que lembrar o quê? Eu vejo muito técnico, né? Muito profissional e muito produtor por si só. Toda vaca parida, ele entra com medicamento, antibiótico, terapia e entra com hormônio, prostaglandina normalmente. O que a gente não pode esquecer é que a prostaglandina ela age alguns dias pós-parto. Então, não tem o porquê eu estar realizando a aplicação desse hormônio no dia do parto. Ah, mas é uma forma preventiva. Não, não é uma forma preventiva. Eu tenho ação da prostaglandina pelo menos até 5 dias alto, né, no pós-parto, em picos elevados de prostaglandina, e ela tende a continuar justamente até 2 semanas pós-parto. Por quê? Porque é ela que auxilia nessa contração do miométrio, do útero, para fazer ele involuir, tá? Então, isso também é importante a gente se preocupar justamente para estar evitando de utilizar muito medicamento, né, sem necessidade, para essas vacas, tá? Respeitando o fisiológico dela. O que mantém também, o que vai fazer o ovário voltar à ciclicidade, né, e fazer com que o útero ele seja resistente a infecções mais graves, é justamente, né, a secreção de estrógeno lá pelos ovários. Né? A vaca ela tem condição de reparar ou de combater infecções que estejam ali dentro do útero 4 a 5 semanas após o parto, tá? Porém, existe um grupo X de vacas, né, que tenham tido uma infecção ascendente, uma contaminação ascendente por algum grupo de bactérias um pouco mais resistentes, ou que vacas que estejam com imunidade um pouco mais baixa, que elas não têm essa condição, né, de combater essa infecção, e elas desenvolvem, então, metrite e endometrite principalmente, então, que isso, como consequência, vai atrasar a reprodução dessas vacas, tá? Então, a gente precisa pensar sempre no preventivo, né, mas no preventivo respeitando o fisiológico da vaca, tá? Entrando no exame ginecológico propriamente dito, que foi o que o Giovanni me pediu, eu achei interessante trazer essa parte introdutória justamente para entender o porquê que eu faço só com 30 dias pós-parto um exame ginecológico. Por que eu não faço com 10? Por que eu não aplico prostaglandina em todas as vacas no dia 0 do parto? Por que eu não vou fazer uma lavagem uterina em todas as vacas, tá? Pensando em lavagem uterina, a gente tem que lembrar da questão das células de defesa da própria vaca. Né? A partir do momento que eu faço uma lavagem uterina, eu retiro o que é ruim dali, mas tudo o que tiver de bactérias, de enzimas e de ação positiva ali dentro, eu vou retirar junto também, tá? Então, eu acabo prejudicando. O fisiológico da vaca, ele tende a trabalhar de uma forma com que ele consiga se livrar de uma gama de
bactérias, tá? Então, tudo foi feito perfeito, certo? Então, quando fazer o exame ginecológico? Logo após o puerpério ou durante o puerpério, tá? Eu, particularmente, a nível de campo, o que a gente observa, assim, resultados melhores, né? Não antes dos 20 dias, nos 21 dias, né? Ou 21 a 30 dias, pelo menos, fazer esse exame ginecológico, tá? E tu só vai permitir com que essa vaca seja inseminada a partir do momento que tu liberar essa vaca, tá? O que é o liberar essa vaca? É garantir com que, através da palpação retal, essa vaca tenha uma involução uterina completa, sem presença de edema, tá? Sem uma consistência de uma consistência desse útero que não seja fisiológico para aquele momento do exame, tá? Só a palpação retal, né, ou transretal, como queiram dizer, o pessoal de equinos trabalha muito com o transretal, né? Então, em bovinos a gente fala palpação retal, mas o transretal vem bem a calhar, né? No pensamento de como é feita essa palpação, né? Só a palpação, ela acaba sendo, assim, um exame um pouco incompleto. Então, a ultrassonografia, ela vem justamente para complementar esse nosso exame ginecológico, mas o que eu já falei, justamente para a gente ver ciclicidade desse ovário dessas vacas, principalmente, tá? Não adianta eu liberar uma vaca que não tenha metrite e não saber se ela cicla. De que me adianta eu protocolar 20 vacas em ATF e não saber em que estágio do ciclo estral essas vacas estão, tá? Então, muitas vezes, os resultados insatisfatórios, baixas taxas de prenhez em protocolos de ATF é justamente em função disso, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não queimar uma biotécnica de reprodução na região, naquela propriedade, ou às vezes a gente mesmo se queimar em função de não realizar um exame antes, né, nessas vacas, de forma que garanta esse resultado, tá? Então, a gente consegue também na ultrassonografia observar endometrites, mas mucômetras, né, também são importantes na ultrassonografia para serem observadas, tá? O que eu não abro mão, e eu chamo atenção isso para os meus alunos sempre, e falo, não é perder tempo tu fazer exame ginecológico com o uso do vaginoscópio, tá? É uma ferramenta importantíssima, tá? Para essa fase, digamos, eu considero ela bem importante, tanto quanto ou mais que o ultrassom nessa fase do puerpério, do exame ginecológico, tá? É ali que a gente vai conseguir observar endometrites, a gente vai conseguir classificar essas endometrites, né? E a gente vai observar principalmente prolapsos cervicais, prolapsos de anéis cervicais, que é justamente o que faz bastante vaca fazer retorno ao cio, tá? Vaca retornar ao estro, vaca não emprenhar em função desses prolapsos de anel cervical, tá? Então, é o vaginoscópio que vai fazer isso, através do vaginoscópio, né? Além disso, outra ferramenta importantíssima que todo mundo que faz reprodução deveria ter é o Metricheck, tá? Quando a gente tem uma secreção em abundância, grandes quantidades, com o vaginoscópio a gente consegue fazer essa classificação, tá? Mas, em algumas situações, a gente tem pouca secreção no fundo da vagina, né? Então, o Metricheck a gente consegue coletar essa secreção e classificar ela, né? Classificar esse catarro genital, justamente para saber se eu preciso tratar, com o que eu preciso tratar, né? A questão de coloração, tá? E, dependendo do que a gente encontra nessas vacas, também é muito importante a gente fazer citologia intrauterina, né? Com suaves ou com escovas, né, adaptadas ou não, né, para a gente identificar a presença identificar tipos de patógenos que estão presentes naquele útero e poder tratar de forma, e até estar fazendo um antibiograma, né, daquela propriedade e ter um pool, né, um feedback do que está cometendo aquelas vacas em geral. Tá? Então, essas são as ferramentas que eu considero assim primordial para a gente fazer um exame ginecológico. Aí o que a gente vê um pessoal, né? E tu questiona às vezes um pessoal, mas por que você não utiliza o vaginoscópio? Porque toma tempo. Aí tu vê justamente nessas propriedades que as vacas elas têm que, para emprenhar, é só em protocolo de ATF. Protocolo de ATF custa para o produtor
né? E a gente sabe que não é 100%, não existe o 100% da prenhez no IATF. Em algumas propriedades, quando tu agrupa poucos animais, consegue taxas perfeitas, consegue taxas muito boas, tá? Mas o que a gente preconiza nas propriedades que eu vejo que o pessoal não se preocupa muito? Índices zootécnicos, né? E um dos índices zootécnicos importantíssimos dentro das fazendas é justamente a taxa concepção, né? Taxa de dose concepção. O que é isso? Né? Quantas doses eu preciso utilizar num ano para emprenhar todas as vacas? E a gente vê taxas elevadíssimas em algumas propriedades, né? Então, se eu conseguir trabalhar de uma forma de articular com que eu faça um exame ginecológico bem feito, né? Só vou liberar a vaca quando pode ser inseminada e posso utilizar protocolos biotécnicos de reprodução, a gente tem dose e concepção baixas, tá? Eu trabalho com propriedades 1,4, né, de dose e concepção, sem utilizar protocolos de ATF, né, justamente fazendo o quê? Um exame ginecológico bem feito, liberando vaca quando tem que liberar, tá? Sempre repetindo esses exames ginecológicos, se necessário, cada 15 dias, tá? Nessas fazendas, fazendo classificação de catarro genital, e, se necessário, faz citologia também, tá? Que são poucas propriedades e poucas vacas que têm necessidade de fazer essa citologia, tá? Mas a gente consegue, sim, índices zootécnicos interessantíssimos, né? Então, no ultrassom, na ultrassonografia, o que eu considero, assim, primordial nessa fase do puerpério é justamente avaliar o ovário como um todo e não deixar jamais de mensurar diâmetro de ovário, tá? Então, por quê? Porque a partir disso aqui, eu sei em que estágio esse ovário, esse folículo está de crescimento e eu consigo identificar se existe ou não, né? De uma forma mais... não consigo mensurar isso, porque eu só conseguiria fazer isso através de mensuração hormonal, mas eu consigo saber se está tendo ou não liberação das gonadotrofinas, do FSH e depois do LH, justamente para essa vaca ciclar, certo? Então, bem importante a gente mensurar tamanho de folículos, né? Justamente também porque se a vaca ela está num pós-parto, é uma vaca que o produtor ou o funcionário lá da fazenda relaxou um pouquinho no pré-parto, essa vaca teve um score corporal um pouco mais elevado. Vai entrar em balanço energético negativo, vai faltar um aporte energético também para esse ovário, justamente o que ela pode desenvolver cistos, né? Então, no puerpério também é importante a gente avaliar tamanho de folículo, mas tamanho total de ovário e presença de corpo lúteo, mas se eu identificar cistos ovarianos, justamente classificar esses cistos ovarianos e tentar identificar o porquê que eles estão ali. Né? O problema foi nutricional, vou ter que falar com o nutricionista da propriedade. Veterinário de reprodução e nutricionista trabalham junto. Se não trabalhar junto, se não existir uma conversa e um trabalho dos dois juntos, bem provável que algum local vai acontecer problemas. E normalmente vai estourar onde? Estoura na reprodução, gente, tá? Então, o veterinário de reprodução é sempre aquele que vai se prejudicar, mas porque quer, né? É só trabalhar junto com o pessoal da nutrição. Isso é importantíssimo, né? O corpo lúteo, presença de corpo lúteo também é importante a gente observar nessa fase, que também ele nos dá justamente em que fase do ciclo estral essas vacas se encontram, né? Por exemplo, essa foto aqui primeira, a gente tem um CL, tá? Bonito aqui, e um folículo em fase de crescimento. Essa fase aqui é a fase de diestro dessa vaca, tá? Então, a gente sabe que é uma vaca que está ciclando. Presença de CL é indicativo de ciclicidade, tá? CL cavitário, é importante a gente identificar se essa vaca ela já fez um estro, né? Então, vocês sabem que existe o chamado do cio silencioso, que algumas vacas elas não demonstram sintomatologia e sinais de cio, ou muitas fazendas, é o que a gente está, a tendência, estamos adentrando por causa das tecnologias, por causa de genética muito avançada, vacas que não demonstram cio e falta de detecção de cio dentro das fazendas. Tá? Isso é um outro assunto que viria à parte, justamente para a gente utilizar ferramentas para quê? Para detectar cio, né?
Então, aqui a gente tem um CL cavitário, né, indicativo também de que é uma vaca que está ciclando, né, uma vaca que está em cio, e é importante a gente identificar, diferenciar o CL cavitário de um folículo em fase de crescimento ou de um cisto, tá? E nessa outra foto a gente tem um ovário, então, com CL e folículos em fase de quê? De crescimento, tá? No ultrassom, na prática, o importante é a gente mensurar sempre o maior, tá? Porque se vocês lembrarem das ondas foliculares da vaca, que ela tende a ter de 2 a 3 ondas foliculares, existe o recrutamento de folículos, né? E o folículo maior, ele tende a produzir inibina e estrógeno, que faz com que os outros folículos, eles sofram atresia, né? E um folículo só, ele chega à dominância, o folículo de Greff, sendo, então, liberando esse óvulo para ser, então, fecundado, tá? A partir do momento que vocês identificarem um ovário, tá? Onde tem folículos de 7 milímetros ou só folículos pequenos, ambos os ovários, e uma coisa que chama atenção, avaliou o ovário direito, avalia o esquerdo também, né? Não é porque tu avaliou o direito, o esquerdo vai estar igual, né? Sempre avaliar os dois ovários, justamente para a gente ter um feedback, um raio-x de como está a ciclicidade desse ovário dessa vaca, até porque se existirem folículos de tamanhos de 7 milímetros, folículos pequenos, eu preciso trabalhar para quê? Para que esses folículos cresçam. Ah, o pessoal faz o quê? Hormônio exógeno. Hormônio exógeno, mas se o problema é nutricional dessa vaca, se o problema é o aporte de energia, né? Se o problema é que a concentração de GnRH no pós-parto não foi suficiente e não liberou FSH para o crescimento desses folículos, então eu vou ter uma vaca que vai entrar em anestro bem provável, né? Então, não há prostaglandina que resolva, não há protocolo de ATF que vai manter uma gestação, tá? Porque a vaca, muitas vezes, ela pode sim ovular, ela pode fecundar, mas se o ovário, se o folículo, o óvulo dentro do folículo for inviável, essa gestação não progride, essa gestação não se mantém. Então, nem sempre são doenças, né? Então, muitas vezes é uma questão de aporte energético lá para esse ovário, tá? Essa outra foto aqui, então, a gente tem um CL, né? E aqui a gente tem folículos bem pequenos, né? Então, sempre classificar todo o ovário e a estrutura que tem lá dentro do ovário é importante a gente avaliar, tá? No útero, então, o que a gente avalia com o ultrassom, que é importante, a gente consegue perceber isso, né? É a espessura desse útero, tá? Ou da parede uterina dele, presença ou não de edema, tá? Então, presença de inflamação. Então, quando a gente tem uma parede uterina inflamada, né? Com processo inflamatório, com edema, então se lembrem sempre dos sinais cardeais de uma inflamação, um deles é o edema, né? Hiperemia, edema, né? Isso aqui é passível do quê? De uma vaca que ela tem algum problema, dependendo do período do puerpério que eu estou realizando esse exame. Por isso que é importante o quê? Realizar no final do puerpério. Porque no final do puerpério, nos 40 dias, eu sei que esse útero, teoricamente, se essa vaca não sofreu metrite e não aconteceu nada de errado com o trato reprodutivo dela, essa vaca vai ter um útero fechado, essa vaca não vai ter edema da parede do útero, não vai ter parede espessada, tá? A partir do momento que eu tenho uma parede espessada, tá? Eu tenho que investigar essa vaca e não posso liberar ela justamente para quê? Para a reprodução e, consequentemente, é uma vaca que vai atrasar. Vai ter um DA mais prolongado e um DEL também mais prolongado, né? A avaliação de presença de conteúdo também dentro do útero é muito importante observar, porém a qualidade desse conteúdo. Tá? O que eu me preocupo às vezes é assim, o pessoal do ultrassom, qualquer, digamos, coloração num conteúdo hipercóico, aí eles já dão uma metrite, uma endometrite e entra com tratamento. Quando eu falo em entrar com tratamento, a gente está na era da superbactéria, né? Então, segundo dados lá apresentados no Congran 2019, em 2030 a gente vai ter mais, 2050 a gente vai ter mais pessoas morrendo em função de
de não ter tratamento do que da própria bactéria em si, né? Hoje a gente já vê isso muito grave no ser humano e também nos animais. Então, por isso que a gente tem que voltar um pouquinho, tirar o pé um pouco e respeitar o fisiológico da vaca e utilizar quando necessário e quando realmente vai resolver o problema, tá? Então, a tendência é que quanto mais conteúdo, mais quantidade de conteúdo tem dentro do útero, lá no lúmen uterino, a tendência é ter um grau maior de contaminação bacteriana e um quadro maior, um quadro mais grave de infecção nesse período do puerpério, tá? Outra patologia que também ela é importantíssima, né, e ela tem que ser diferenciada de uma gestação, por exemplo, é o mucômetra, tá? Mucômetra, aqui do lado a gente tem uma foto, né? Então, quando você tem um útero repleto de líquido, né? Porém, ele não está distendido para ser uma gestação, mas é uma quantidade de muco estéril lá no lúmen do útero, tá? O que diferencia, por exemplo, de uma gestação, tá? É justamente que a gente não observa a presença de placentomas, não tem membrana fetal, tá? Então, é bem importante a gente sempre seria um outro assunto, né? Um diagnóstico de gestação, a presença da membrana fetal, tá? Ou da vesícula embrionária, dependendo o estágio de gestação que ela se encontra, né? Com essa presença, então, de líquido anecoico justamente no interior do útero e não se observa a presença de concepto nenhum, tá? Então, essas são as características de mucômetra, tá? É passível de tratamento, é uma disfunção hormonal dessa vaca, tendência de elevada secreção de estrógeno, o que faz com que ela tenha, então, essa mucômetra, tá? Outro fator importantíssimo e observado na ultrassonografia é justamente o quê? Justamente os cistos, né? Aí a gente precisa classificar o cisto folicular, que é essa primeira foto que apareceu aqui, tá? Então, folículos acima de 20 milímetros, muitas vezes a gente encontra 33 milímetros, tá? Esses cistos. O cisto benigno, né, que em equinos eles consideram, então, um cisto, a questão do CL cavitário permanente, mas nos bovinos a gente considera um cisto benigno, porque ele é uma cavidade do CL, e os cistos, então, luteínicos, tá? Aqui, então, uma outra foto de um cisto folicular, tá? Então, lembrando sempre que a estrutura da parede é o que vai diferenciar um folicular ou um luteínico e o comportamento dessa vaca, tá? E aqui a gente tem, então, fotos de cisto luteínico, tá? Normalmente a gente tem essas aparências de hifas no interior do cisto, que é o que caracteriza, então, o cisto luteínico, tá? Assim como a parede um pouquinho mais espessa na observação com o ultrassom. Então, na vaginoscopia, com utilização, então, do vaginoscópio ou do espéculo, a gente avalia a secreção cérvico-vaginal. Quando maior volume a gente consegue observar o aspecto dela, que vai estar alterado em função da fase do pós-parto, tá? Lembrando sempre que odor fétido é indicativo de presença de bactérias patogênicas, tá? As principais bactérias que se instalam no útero no pós-parto é a Escherichia coli, a Turberella piógenes e o Fusobacterium necróforum, tá? Essas são as principais isoladas no útero pós-parto que esteja contaminado, né, e que esteja em trabalho, assim, em desenvolvimento de metrite ou endometrite, tá? Essa imagem aqui é uma imagem do cérvix, tá? Através do vaginoscópio, é isso aqui que eu quero, tá? É um cérvix totalmente fechado, né? Úmido, tá? Uma coloração rósea, tá? Sem hiperemia e sem prolapso da anel cervical aqui pelo ósteo cervical, tá? Muitas vezes a gente tem aquela vaca que não tem metrite, não tem endometrite, mas tem um prolapso aqui pequeno de anel, tá? Preciso tratar essa vaca justamente por quê? Porque ela não vai emprenhar, certo? Então, resumindo, as principais afecções do sistema reprodutor é metrites, na fase inicial, que progride para endometrites, ela pode ser clínica e subclínica, piômetras, que é um quadro um pouquinho mais avançado e mais grave, né, do que as metrites e endometrites, e as mucômetras, assim como os prolapsos, né, de anel cervical ou prolapsos cervicais, tá? A endometrite, então, ela é classificada
como endometrite após os 21 dias pós-parto e as metrites, então, nas primeiras semanas, dos 14 até os 21 dias pós-parto, a gente considera, então, uma metrite, tá? Então, endometrite, o próprio nome diz, é quando tem uma inflamação do trato reprodutivo, que acomete principalmente o endométrio, né? De média geral, a gente tem em torno de 40% das vacas com alta produção e criadas principalmente no sistema intensivo, que elas podem apresentar algum grau de metrite nas primeiras semanas pós-parto, tá? E esse mesmo número de vacas, em torno de 20% delas, vai progredir para endometrite, né? Se essa metrite não for tratada inicialmente. Lembrando que esses outros 20% tiveram capacidade do sistema imune justamente de se livrar dessa metrite, mas algumas não têm essa capacidade, tá? Então, já está bem evidenciado, segundo alguns pesquisadores, né? Então, Martins, já lá em 2010, deixou bem claro que 64% no trabalho que eles fizeram de vacas que foram examinadas num freestyle apresentaram metrite ou endometrite até os 42 dias pós-parto. Então, é um número elevadíssimo, tá? De vacas que desenvolvem metrite ou endometrite. E se eu não fizer um exame ginecológico adequado, nesses 64% dessas vacas, digamos que 20% delas têm condição de recuperar a metrite em função do sistema imune, as outras 44% são vacas que vão ter um DA elevado, né? São vacas que vão demorar para emprenhar, né? Mas qual é o problema de demorar para emprenhar? É confirmado já que vacas que têm um ciclo de lactação, um período de lactação muito prolongado, além dos 305 dias, elas produzem menos leite na lactação seguinte, além de alterar a qualidade do leite durante essa lactação. Então, é isso que o veterinário consultor na reprodução pensa. Ele não pensa só no reprodutivo da vaca, não pensa só em garantir e emprenhar essa vaca. Ele tem que pensar na propriedade como um todo, tá? Que é assim que a gente consegue, então, resultados satisfatórios em índices zootécnicos, tá? Então, lembrando do sistema imune da vaca, né? Que a vaca tem condição de eliminar os patógenos até essas 5 semanas pós-parto, né? Mas menos de 20% das vacas têm justamente esse sistema que ele não é eficiente. E essas vacas desenvolvem, então, metrite, tá? Então, quando a gente vai classificar no exame ginecológico dessas vacas, a gente precisa classificar o tipo de secreção que está sendo exteriorizada. Algumas vacas, até no deitar na cama do freestyle, elas deixam, né, escorrer via vagina, né, então via vulva, né, essa secreção e a gente consegue avaliar através daí, mas o interessante é a gente avaliar através, então, do vaginoscópio e, melhor ainda, do Ometricheck, né? Então, essas vacas, elas tendem a ter secreção sanguinolenta, sanguinopurulenta ou purulenta, é característico de uma metrite, dependendo da fase, ou de uma endometrite, tá? Aqui a gente tem uma outra secreção mucopurulenta, secreção com estriações de pus e uma secreção cristalina, que é o ideal que a gente quer nessas vacas, tá? Então, a gente encontra um grupo de bactérias, né, nessas secreções na fase do puerpério, bactérias que a gente considera, assim, que são as de rotina encontradas, a E. coli, Streptococcus e Staphylococcus coagulase negativo, tá? Normalmente, quando a gente tem secreções de aspecto purulento, né, a gente tem outras bactérias, como Fusobacterium, Proteus, Arcanobacterium, envolvidas, né, nesse trato reprodutivo e que é bem provável que elas migraram via ascendência durante o parto ou momentos após o parto, tá? Quando se tem secreções com odor fétido, e veterinário que trabalha no campo e com reprodução acostuma, né? Acostuma e consegue identificar o odor característico de uma endometrite, né? Quando a vaca tem essa secreção. Então, normalmente a gente tem Arcanobacterium pyogenes, E. coli e até Marremia envolvida nessa contaminação bacteriana, nessas secreções com odor, então, fétido, tá? Essa foto eu gosto muito dela porque ela demonstra o que é uma cervicite, mas também o que é um prolapso de anel cervical, tá? Eu vejo que muito veterinário não diferencia um prolapso de anel cervical e não leva isso muito a sério na questão de prenhez de vaca, tá?
Então, a gente consegue observar através do vaginoscópio, por exemplo, prolapsos de anel. Muitas vezes a gente encontra isso aqui nas vacas, né? Aqui a gente tem uma hiperemia acentuada e um prolapso acentuado de anel cervical. Uma vaca assim não tem condição de emprenhar, tá? Por mais que ela não tenha secreção purulenta ou mucopurulenta nenhuma lá dentro desse útero, mas ela somente tem uma cervicite, que é um sinal de inflamação na cervix, tá? E um prolapso de anel cervical. Isso vai impedir com que essa vaca tenha uma fecundação, tá? Então, aquelas secreções vaginais, a gente classifica elas, né, em graus, né, do grau 1 até o grau 4. Então, a gente tem o grau 1, com secreção mucopurulenta, né, uma hiperemia da mucosa cervical, a tendência é ter o ósseo cervical levemente aberto e também pode ter presença de prolapso de primeiro anel cervical no grau 1, tá? No grau 2, a gente tem um aspecto de catarro ou de secreção vaginal, secreção cervical purulenta e podem algumas vacas ter um odor fétido característico, tá? O grau 3, então, o conteúdo ele é totalmente purulento e ou sanguinolento, né? A cervix ela vai estar justamente um pouco mais pérvia, né? E podendo também ter prolapsos de alguns anéis, primeiro ou 2 anéis cervicais. E o grau 4, então, não é rotina a gente encontrar piômetra em vaca, mas se encontra, tá? Eu digo rotina, não é toda visita de consultoria reprodutiva vai ter uma vaca com piômetra, mas é justamente aquelas vacas com grau 4, né, de endometrite, com presença, então, de acúmulo de exudato purulento no interior desse útero. E uma característica importante dessas vacas é a presença do corpo lúteo, que faz com que esse exudato purulento ele seja constantemente, né, incorporado nesse útero. Então, a vaca ela tem essa descarga desse exudato, muitas vezes a gente trata e ela elimina e volta, tá? Então, são vacas com piômetra, importantíssimo também a gente diferenciar e diagnosticar, tá? A melhor forma de a gente avaliar essa secreção é justamente com tubos de Falcon, tá? Então, eu brinco sempre que o veterinário de campo, não só o da reprodução, mas o da clínica, ele precisa ter várias caixas de equipamentos, né? Então, o carro, a caminhonete tem que estar equipada. Cada caixa é um tipo de equipamento que ele carrega, é tubos, é frascos, é tubo de Falcon, material para coleta, escova vaginal, enfim, tudo o que é necessário. Diferente do pessoal de clínica de pequenos, onde o paciente vai até eles, né? Nós vamos até o paciente. Então, a gente precisa estar equipado para isso. E o Metricheck, então, ele vem importantíssimo para a gente avaliar o grau dessa secreção, tá? Então, também de 0 a 3, onde 0 é quando eu tenho um muco vaginal totalmente limpinho, né? Sem presença de nenhuma secreção purulenta. O grau 1, então, é um muco vaginal que contém algumas estrias de pus, então é passível de tratamento, mas porém eu tenho que me lembrar o quê? Se não tiver odor, significa que eu não tenho bactérias patológicas ali, odor fétido. Então, essas secreções, essas estrias de pus, justamente podem ser o quê? O sistema imune dessa vaca, que gerou um processo inflamatório, está fazendo essa limpeza, tá? Então, não necessariamente eu vou entrar com uma antibiótico terapia, por exemplo. Tá? Num grau 2, então, eu tenho uma secreção purulenta com menos de 50% de pus, né? Então, mais de 50% é muco. E no grau 3, então, é quando se tem 50% ou mais de conteúdo purulento, e em algumas vezes eu tenho também presença de sangue, tá? Então, essa classificação já vem de 2005, 2009, vários autores já... a gente trabalha com isso e vários autores já afirmaram isso, né? Então, aqui, se a gente colocar em tubos de Falcon, as secreções a gente consegue avaliar a questão de presença de quantidade de pus com quantidade de muco, tá? Na classificação das secreções, tá? Toma tempo, fazer isso toma tempo, mas é um trabalho diferenciado, é um trabalho onde gera resultados melhores dentro da fazenda. E a tendência é o produtor, quando ele vê que a gente faz coisas novas, quando ele vê que tu utiliza material diferenciado, quando ele vê que tu utiliza uma técnica que dá resultado melhor, ele não se importa em pagar por isso, tá? Então, essa é a premissa de fazer um trabalho, um exame ginecológico bem feito, tá? Então, se a gente utilizar, olha aqui, por exemplo, só o Metricheck, fica difícil, né, aqui no chão, né, avaliar
esse grau de secreção. Tem 50% de pus e 50% de muco, tá? Mas aqui é um grau 2, né, de secreção vaginal. Essa vaca aqui, foi um estagiário meu até que coletou e acabou jogando no chão, ele no vaginoscópio não se observava essa secreção, né? Só se conseguia se observar que tinha um acúmulo de alguma secreção no fundo da vagina, e só conseguiu se avaliar a quantidade e o grau dessa secreção a partir do metricheck, da utilização do metricheck, tá? E aqui, então, um grau 3, né? Vejam aqui que só tem material purulento, né? Aqui no fundo do metricheck coletado, então, dessa vaca. Então, se em algumas situações pode ser utilizado, é passível de se utilizar uma citologia, se coleta então com suave uterino, com citobrush, que é bastante utilizado, ou ainda escovas genitais adaptadas, né? Então, isso aqui a gente vai utilizar quando a gente tem uma endometrite subclínica, tá? Todo mundo sabe o que é clínico, o que é subclínico, né? Então, quando a vaca ela não apresenta nenhum problema, né, na alteração de temperatura, ela tende a não ter secreção com odores, enfim, tá? Então, aqui na citologia se observa justamente a presença de polimorfonucleares, né? A primeira linha de defesa do organismo, que são os neutrófilos, né? Que é justamente o que se procura, então, na citologia, então, no exame citológico desse útero, tá? Para identificar, então, endometrite subclínica, além de isolamento, quando se observa, então, agentes patogênicos, tá? Esse trabalho aqui do Leblanc, em 2002, né, ele classifica as metrites, tá? E a endometrite. Então, a endometrite subclínica, né? Ela é identificada por meio da contagem de neutrófilos, né? E tem que ter mais de 18% de neutrófilos em relação às células epiteliais do endométrio. Em que período que é feito isso? Entre os 21 e 33 dias pós-parto. Ou mais de 10%, né, de neutrófilos entre 34 e 47 dias pós-parto, tá? Isso aqui é indicativo, então, de uma endometrite subclínica. Significa que essa vaca está num processo inflamatório do endométrio, porém ela não apresenta sintomatologia nenhuma, tá? Como forma de tratamento, vai depender muito do grau de infecção, do período do pós-parto que essa vaca se encontra, se é uma infecção, né, passível de ser tratada, lembrando sempre que um processo inflamatório do organismo da vaca não é igual para todas as vacas, a gente precisa respeitar isso, saber quando tratar, tá? Com tratamentos sistêmicos ou não, podendo ser utilizados alguns antibióticos intrauterinos, lavagem uterina, lembrando também que na lavagem uterina eu retiro o que é bom também, e não somente o que é patológico, né? E como premissa para lavagem uterina, eu gosto muito de utilizar a solução fisiológica, né? Então, existem trabalhos, muitos veterinários de campo utilizam a glicose, né? Até hoje, muitos trabalhos mostram que não existe diferença, tá? Mas um trabalho feito in vitro, tá, demonstrou que a glicose, por um período de 1 hora em contato com o útero, ela não altera a questão de lesão lá no útero, de irritação desse útero, e ela resolve o problema. A questão é, se eu fizer uma lavagem uterina, eu tenho que utilizar um sifão e retirar. A lavagem é quando eu jogo e retiro, tá? E não deixar lá dentro. Então, um outro trabalho também demonstrou justamente que a glicose, associado com outro antibiótico em solução fisiológica, não houve diferença significativa em resultados, tá? Então, o que a gente tem que ver eu sou muito São Tomé, né? Eu gosto muito de testar e a gente utilizar o que acaba testando, né, nos animais, o que é evidenciado, o que já se sabe, o que é cientificamente comprovado, tá? E por último, agora, nos últimos meses, eu estou utilizando muito como antibiótico terapia em casos de necessidade o Curacef, da Virbac, né? Por quê? Ele tem uma associação de anti-inflamatório, o Giovanni vai falar depois, com antibiótico, e a campo, né? Ainda a gente não tem dados de pesquisa, né? Nossos, enfim, que a gente está fazendo, mas a campo visual a gente está tendo resultados satisfatórios nas vacas com graus de endometrite que necessitam, então, de tratamento, tá? Então, é um antibiótico, enfim, é um tratamento que veio muito bem, né, para a questão reprodutiva também. E eu termino, então,
essas informações um pouco básicas, e espero que tenha sido de valia para todo mundo, falando uma frase que Mahatma Gandhi já dizia, né? Que o dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios e a humildade faz grandes homens. Então, por mais sábio que a gente seja, por mais conhecimento que a gente tenha, se a gente tiver humildade, é consequência do sucesso. Se a gente tiver humildade, a gente vai ter o sucesso na profissão, o sucesso aonde quer que a gente for, tá? Então, é uma mensagem que eu queria trazer, que eu acho importantíssima, né, para deixar aqui para vocês. E, então, acho que estou à disposição de perguntas, acho que o Giovanni vai apresentar a questão do Curacef, e estamos aí, tá? Espero que tenham aproveitado uma parte, pelo menos. Excelente, Jucivete. Obrigado aí muito pelas informações. Eu acredito que isso possa, inclusive a gente está todo dia lidando com isso. Tem muita informação que às vezes acaba passando desapercebida. E eu acredito que tenha sido de grande valia aí essas informações, até mesmo pela pegada prática do negócio, lá na propriedade, como é que eu vou fazer essa verificação. Então, eu acho que você teve um sucesso muito grande aí para passar essas informações, e eu acredito que isso colabore bastante aí com o pessoal de campo aí para a tomada de decisão aí dentro da fazenda. A gente tem umas perguntas aqui, mas antes de eu passar para as perguntas, eu vou só apresentar rapidamente aqui o Curacef, que foi até o produto aí que a Jucivete comentou com a gente, né? A gente está tendo excelentes resultados dele no campo. E eu vou abordar rapidamente aqui o que é o produto, aí, se alguém porventura ainda não conhece, a gente vai ter já essa informação aí podendo compartilhar com vocês, né? Então, o intuito é a gente trabalhar aí bem-estar animal, né? Bem-estar animal. Tá aparecendo aí para ti, Jucivete? Tá aparecendo a tela minha? Como é que tá? Tá, ok. O intuito é a gente trabalhar bem-estar animal, né? Porque ele tem um impacto muito grande na produtividade. Então, a gente tem umas premissas aí de bem-estar que são muito importantes. A vaca livre de fome e sede, vaca livre de desconforto, livre de medo e angústia, livre para expressar os comportamentos e livre de dor e lesões. Então, a gente tem vários problemas aí que acabam acometendo as vacas, acabam gerando essa dor, e isso acaba comprometendo o resultado dentro da fazenda quando a gente tem a presença desses animais. Então, o intuito nosso é a gente poder controlar isso, poder corrigir esse problema quando ele ocorrer, de uma maneira que faça com que a vaca retorne rapidamente à produção. E aí a gente tem à disposição o Curacef Duo. O Curacef Duo é um produto que ele, além de tratar a infecção, que é o que a gente busca com o antibiótico, também a gente vai controlar a dor, que é uma patologia que, quando a gente tem uma infecção, ela está presente também, e vai controlar também a inflamação e diminuir a febre. Então, o produto, o combo do Curacef, ele proporciona essas vantagens de, numa única aplicação, a gente já trabalhar, além de tratar a infecção, a gente também controlar a dor, principalmente, aí, e, claro, o processo inflamatório. E aí, o produto, a gente consegue, esse combo, a gente consegue ter uma potência bastante grande na ação dele. Então, a gente tem uma sinergia aí dos ativos, o ceftiofur mais o cetoprofeno, a junção dos dois tem uma potencialização, então isso proporciona uma recuperação rápida do animal, uma volta mais rápida à produção, e com eficácia clínica comprovada em diversos estudos. Já é um produto que está há bastante tempo já na Europa, Colômbia já foi lançado muito antes que aqui no Brasil, e a gente lançou aqui no Brasil faz mais ou menos uns 3 meses aí. Então, quem não conhece aí o produto, quiser comprovar o efeito dele, quiser experimentar o produto, ele está à disposição aí nas melhores lojas. E o que proporciona esse resultado melhor é que a junção do cetoprofeno com o Curacef proporciona uma disponibilidade maior do cetoprofeno,
e o cetoprofeno ainda é um anti-inflamatório pouco utilizado ainda na bovinocultura, mas ele tem resultados muito bons. Muitas vezes muitos se preocupam apenas com o custo do ativo, então a gente consegue com o Curacef ter um combo mais acessível. Então o cetoprofeno sozinho ele acaba muitas vezes não sendo utilizado por questão de custo, mas dentro do Curacef a gente consegue ter um custo-benefício muito bom pelo fato de que ele tem uma taxa de cura bastante alta. Assim como o cetoprofeno, o Ceftiofur tem uma disponibilidade maior também quando comparado com o produto referência no mercado, então ele vai agir mais rápido, ele vai ter uma ação mais efetiva, porque a concentração plasmática dele vai ser maior. E isso foi comprovado já em diversos testes aí, né? Então a gente viu cura clínica comprovada, alta taxa de cura bacteriológica e um controle mais rápido da febre, que é um dos objetivos aí para fazer o animal retornar à normalidade com relação ao comportamento, com relação à ingestão de alimentos. Então, o Curacef, o objetivo é o quê? Fazer a vaca curar da infecção, obviamente, mas retornar rapidamente, aí, aumentar a ingestão de alimentos, que vai retornar rapidamente a produção. E o comportamento normal das vacas também, que é importante aí para a gente obter a máxima rentabilidade. E o Curacef, além de metrites, que foi o caso aí que a Jucivete comentou, que já está utilizando, ele também pode ser utilizado para infecção de casco e doenças respiratórias. Lembrando só que é um produto descarte zero no leite, então a gente tem aí uma utilização importante dele, uma vantagem importante aí na pecuária de leite, pelo fato da gente ter ele como descarte zero. Então, isso é uma vantagem econômica aí bastante importante aí para dentro das fazendas. E agora, a gente tem aí umas perguntas realizadas, inclusive eu também tenho uma pergunta, eu já vou iniciar aqui com a minha, que é uma pergunta que a gente vê bastante acontecendo aí, Jucivete, que é o quê? Quantos dias mínimo que eu preciso deixar a vaca aí nesse período pós-parto aí para poder inseminar ela? Quanto que seria se eu fosse ter um mínimo aí de dias que seria importante para ter uma normalização aí do útero da vaca, ter já uma regressão dele aí satisfatória para conseguir comportar aí a próxima gestação? Giovanni, pensando no fisiológico da vaca, a gente tem que respeitar o puerpério dela. Então, são 42 dias a 45 dias, né? Claro que existem diferenças raciais, né? Por exemplo, uma vaca Jersey, ela tende a ter essa involução um pouco mais rápida, né? Mas não é só a involução uterina que a gente se preocupa, é justamente aqueles eventos fisiológicos endócrinos que acontecem, que são desencadeados a partir do momento do parto, que são essas proteases, né, essas lisossomas que fazem essa fagocitose de líquidos fetais, de secreção sanguinolenta, de até membranas fetais remanescentes da gestação. Então, a partir do momento, a vaca tem uma ciclicidade de ovário normal, ela faz um cio estro, eu vou inseminar, esses processos fisiológicos não aconteceram ainda, ela não vai fecundar. O que a gente considera importante na reprodução não é a primeira inseminação, primeiro estro, e sim o primeiro estro fértil, onde a gente tenha sucesso em fecundação, né? Então, a partir dos 45 dias, ela estaria apta, né? Se o sistema imune dela está trabalhando de acordo, então vem a questão do fosfosal aqui também, que eu trabalho muito com o fosfosal e funciona, tá? Funciona, deixa aqui meu depoimento, realmente funciona essa questão imune, tá? E a gente antecipa, sim, essa reprodução, né? Lembrando também, né? De nada adianta eu querer emprenhar essa vaca nos 45 dias, 50 dias pós-parto, né? Mas essa vaca, questão nutricional está desequilibrada, não vai fecundar, tá? Então, por isso que todo mundo na propriedade tem que trabalhar junto, né? A nutrição trabalha junto com reprodução. Correto, perfeito, perfeito. Na verdade é uma dúvida, porque muitas pessoas querem antecipar essa primeira prenhez e acabam jogando o sêmen fora, acabam gastando ao invés de esperar lá pelo menos os 45 dias. Que é justamente o aumento da dose de concepção, né? Então, a gente tem fazendas que têm
3,5 dose concepção. Quanto em dinheiro, né? Quanto em reais isso custa, né? Cada dose. A gente vê fazendas que utilizam semi-sexado e não fazem, por exemplo, esse exame ginecológico adequado, né? Não respeita esse período fisiológico da vaca. Isso são percas que poderiam ser evitadas. Hoje se fala muito em economia, né? Hoje se fala muito em reduzir custo na propriedade. Onde é que eu posso reduzir custo? Equivalendo, trabalhando, equilibrando índices zootécnicos. E um deles é a taxa dose concepção. Como é que eu faço isso? Garantindo que a vaca vai emprenhar na primeira inseminação que eu fizer, né? Gastar uma dose somente. Ou se eu conseguir manter 1,8, 2,2, tá ok. Quanto mais baixo eu conseguir isso, mais economia, e isso é uma economia benéfica, né? Eu posso investir esse dinheiro em outra coisa dentro da fazenda, tá? E retorno ao produtor. Perfeito. Inclusive muitas propriedades a gente nem sabe esse índice, quanto que está, né? Que nem todas as propriedades levam à risca essa informação. Então, eu acho que a primeira coisa é saber o que está acontecendo para depois buscar a correção desse problema, né? Show de bola. Exatamente. Aí eu tenho uma pergunta aqui do Luciano. O Luciano, na verdade, fez mais de uma aqui, mas vamos por partes. Qual é a média de intervalo de visitas nas propriedades assistidas por você, Jusivete? Propriedades assim maiores, com rebanhos maiores, são cada 15 dias, né? Isso é fato. Algumas propriedades com rebanhos menores, no mínimo 30 dias, tá? Então, é de 15 a 30 dias. Para a gente ter resultados bons em função do exame ginecológico. Por quê, gente? Porque se eu tiver uma vaca com prolapso do anel cervical, eu vou tratar essa vaca hoje, no dia da minha visita. Eu vou demorar 30 dias para voltar, então são 30 dias que eu vou demorar para avaliar essa vaca novamente e talvez em 15 dias, em 5 dias resolver o problema, eu consigo antecipar a inseminação dela. Tá? Então, em função do exame ginecológico, o intervalo entre visitas deve ser menor, sim. Quando a gente fala em diagnóstico e gestação, cada 30 dias, ok, beleza. Mas o ginecológico exige um pouco mais de trabalho, gente. Exige um intervalo menor de visitas. Ótimo. Então, ele está perguntando aqui novamente, tu indicaria ultrassonografia, vaginoscopia e metricheck em todo o ginecológico? Ou você só no toque, no caso, só nos 30 dias aí? Não, eu faço, não só indico como faço, pelo menos vaginoscopia e metricheck em todas as vacas no pós-parto, tá? E ultrassonografia para avaliação, por exemplo, a vaca está 20 dias pós-parto, eu vou voltar 15 dias nessa fazenda, eu faço ultrassom nos 35 dias, né? O ultrassom, mas o vaginoscópio metricheck nos 20 dias ali pós-parto, tá? Se eu for na fazenda 30 dias, está fazendo 30 dias de parto do grupo de vacas que estava no pré-parto, elas vão para vaginoscópio, tá? Metricheck, se tiver secreção, tá? Então, metricheck se você vê secreção lá no fundo da vagina. E ultrassonografia justamente para avaliar a ciclicidade de ovário. Isso é fato, a gente precisa fazer isso. E ciclicidade de ovário direito, ovário esquerdo, a gente avalia os dois, tá? Quem me conhece sabe que eu digo assim, é marcar uma propriedade por meio-dia, tá? Tu quer fazer um trabalho bem feito? É uma propriedade por meio-dia. Tu não consegue fazer mais que isso, porque tu tem ginecológico para passar em várias vacas, tu tem ultrassom para confirmar algumas vacas, ou repasse, ou reconfirmação dessas vacas, tá? E avaliação de secreção de secreção vaginal. Isso é importantíssimo fazer. Ótimo. E na verdade, dependendo do tamanho da propriedade, ainda tem que fazer uma por dia só, né? Não vai, uma por dia. E quando tu pega as propriedades, quando tu pega as propriedades problemas, né, que a gente pega, tá? Tem aquela propriedade, eu adoro pegar a propriedade problema, né? Porque em questão de 6 meses, 1 ano, tu resolve o problema da propriedade. Propriedade que tá andando redondinha não tem muita graça. O produtor não vê resultado, né? Só continua. Então, a propriedade bomba, essa é bom da gente pegar. Então, às vezes, tu leva, assim, o dia inteiro nessa propriedade, tu tem que ter consciência disso, que tu vai trabalhar um pouco mais, né? Mas lá na frente, o teu trabalho vai ser reduzido em 2 horas, talvez, mesmo tendo grande número de animais na fazenda. Perfeito.
E aqui está perguntando, o Adriano está perguntando a partir de quantos dias e qual o volume de solução fisiológica você usa em lavagem uterina? Tá. A gente respeita também essa fase da metrite, tá? Então, nos primeiros 10 dias, a gente não utiliza a lavagem uterina, até porque o útero ainda ele está em evolução e tem todo o sistema imune da vaca atuando ali. Então, no puerpério, chegou no puerpério, 21 dias, né? A gente utiliza, então, a solução fisiológica quando tem um odor fétido e uma secreção, assim, um grau 3 de secreção, tá? Volume de solução fisiológica, pelo menos 150 a 200 ml de solução fisiológica, né? Numa temperatura muito próxima ao útero da vaca, muito próximo ao corpo da vaca, justamente para não gerar aquele choque, tá? Então, solução fisiológica com sifonagem, joga para dentro, né? E retira. Em algumas situações, eu gosto de utilizar alguma antibiótico terapia junto, tá? Só para fazer essa lavagem, tá? Num grau 2, por exemplo, tá? Tu quer adiantar, tu quer fazer com que essa vaca elimine essa endometrite, né? Então, a gente pode estar utilizando alguns antibióticos sem carência no leite, né? Em formas de composições de géis, tá? Também intrauterinas, elas resolvem muito bem. Tá? O que a gente tem que pensar é o seguinte: não me adianta fazer uma lavagem uterina quando eu tenho uma secreção purulenta, né, exagerada, com odor fétido. Eu vou ter que entrar, então, com antibiótico terapia sistêmica, que nesse caso o Curacef está funcionando muito bem. Uma coisa que eu não falei, né, que a metrite, muitas vezes, ela vem associada à febre, tá? Então, sintomatologia clínica. Então, a gente vê vacas que ficam apáticas, vacas que demonstram, ficam em decúbito, demonstram um quadro, assim, bem grave, patológico, em função de uma metrite. Eu vi vaca morrer, vir a óbito por uma metrite, tá? Por quê? Lembrando dessa fisiologia de involução uterina, o cérebro se fecha muito rápido. Tudo que tiver ali dentro, principalmente em vacas com retenção placentária, fica lá. E como o sistema imune da vaca, a defesa dela, a tendência a eliminar, fagocitar isso, vai para a circulação sanguínea. E a gente tem quadros de toxemia, né, de vacas em função dessa metrite mais grave, até de endometrites, tá? Então, por isso que, gente, não tem discussão. Exame ginecológico é primordial. Veio antes da ultrassonografia e ele tem que permanecer. Show de bola. Outra pergunta aqui. Qual a sua opinião sobre tratar endometrite com medicamento intrauterino? É uma pergunta do Breno aqui. Então, assim, dependendo do grau da endometrite, a gente trata assim. Porém, muito cuidado com o que tu utiliza intrauterino, tá? A gente está falando de uma mucosa sensível e altamente irrigada num processo inflamatório, tá? Então, tudo que a gente jogar ali, a tendência é irritar esse útero, dependendo da molécula que a gente está utilizando, e ser absorvido, né? Porque o útero, em todo o processo inflamatório, a gente tem uma maior concentração de irrigação e uma maior concentração das defesas do organismo. Então, isso vai ser absorvido, né? Então, eu utilizo antibiótico intrauterino, assim, num grau 2, tá? Quando eu utilizo um antibiótico de um laboratório X, né? Em forma de uma suspensão pastosa, tá? Em gel. E numa lavagem uterina, quando eu faço a lavagem. Joga a solução fisiológica e retira. Não deixa ali. Tá? Então, não vou fazer nome de laboratório, não vou fazer nome de medicamento aqui, mas existem muito profissional que causa infertilidade em vaca em função da utilização de antibióticos, né? Que nem são recomendados intrauterinos ou que são e causam lesão. Toda lesão que eu causar na mucosa uterina é um sítio de implantação para o novo embrião menor, tá? Então, eu estou causando, sim, problemas reprodutivos e talvez uma vaca que tenha que ser descartada em função de um erro de tratamento, tá? Antigamente eu falo, né, na época que eu me formei, em 2013, se utilizava muita vela, né, vela intrauterina, e hoje se sabe, a gente tem muito problema irritativo e problema de causar lesão na mucosa uterina, né? Por isso que, né, fisiologia é tudo. Tu conhecendo fisiologia de um animal, tu não precisa
conhecer muito de patologia que tu resolve os problemas. Ótimo, na verdade é uma coisa interessante essa colocação, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que está fazendo a melhor coisa do mundo e acaba comprometendo ainda mais o resultado dentro dessa propriedade com essa vaca, né? Então, às vezes acaba a vaca voltando lá para inseminar várias vezes e foi muitas vezes em função de um antibiótico que acabou afetando, que acabou comprometendo mais ainda o resultado, né? Perfeito, então, gente, não temos mais perguntas aí, já estamos quase com 1h30 de evento aí. Gostaríamos de agradecer de antemão aí, Jussivete, você aí pela disponibilidade, acredito que todos tenham gostado muito da explanação, é um assunto muito importante, um assunto que muitas vezes acaba ficando esquecido, uma coisa prática, simples, barata, né? Então, uma coisa que vai ser, quem tem essa percepção e consegue implantar isso na propriedade, com certeza vai ajudar muito na tomada de decisão e até melhorar o resultado dentro da fazenda, que é o objetivo nosso, né? Trabalhar para melhorar a rentabilidade dessas fazendas. Então, muito obrigado, Jussivete, e a todos os participantes aí. Se tiver mais algum comentário, Jussivete, alguma coisa que esqueceu, aí fica à vontade e, desde já, obrigado pela participação e pela explanação aí. Eu que agradeço, Giovanni, né? Agradeço a Virbac em teu nome, né? Você fez esse convite e o que eu comentei, assim, foi muito resumido do que a gente precisa saber para conseguir trabalhar na reprodução, tá? Então, gente, buscar conhecimento é tudo, né? A gente, por mais que tenha 20 anos de formados, 17, 5, 1 ano de formado, a graduação foi só o primeiro passo de milhares de passos, tá? Então, buscar conhecimento, buscar estudar, buscar conhecer, nunca esquecendo fisiologia da vaca, é o que vai levar vocês ao sucesso, tá? O que vai resolver o problema da propriedade, tá? Então, agradeço mais uma vez, né, Giovanni, pela parceria, pelo convite e estou à disposição de eventuais dúvidas. Perfeito, então, gente, quarta-feira eu vou estar aí com você, Jussivete. Beleza? Então, gente, obrigado pela participação de todos. Tenham uma boa noite aí, bom descanso. Boa noite.